A unidade na família, estamos tratando especificamente sobre família, a unidade no lar, a unidade entre marido e mulher, é muito importante. Deus falou assim, que quando nós estamos em unidade, nada é impossível para nós fazermos. Nada, nada, nada. Se eu estou em unidade com a minha esposa, nada vai ser impossível para nós conquistarmos. Se os dois quiserem fazer felizes um ao outro, marido e mulher, isso é da vontade de Deus. Deus vai fazer. Se os dois buscarem fazer a vontade de Deus, isso vai acontecer, porque está dentro da vontade de Deus. Se os dois caminharem e buscarem, queremos educar os filhos na presença do Senhor, segundo as ordens do Senhor, segundo os preceitos do Senhor, segundo as leis, os estatutos de Deus, segundo a palavra de Deus, resumindo, isso vai ser possível se houver unidade entre os dois. Deus vai dar graça. Amém? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. São como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Tito 2, vamos do 1 ao 8. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, sejam semelhantes, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas e há muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Amém? Está um padrão, alguns princípios para a família, para as mulheres idosas, para os homens idosos, os anciãos, para as jovens, para os moços, para todos. Deus tem princípios, irmão. E muitas vezes nós não somos abençoados na nossa família, a nossa família não acontece aquilo que Deus tem para acontecer, que você está esperando, que você está aguardando, porque nós não estamos caminhando dentro do princípio da palavra. Às vezes por não conhecer, talvez você nunca tenha lido isso, talvez você nunca ouviu isso, mas é isso que a palavra diz e muitas outras coisas. Para que nós sejamos abençoados e abençoemos as outras famílias. Nós temos que cuidar dos nossos esposas, nossos maridos, nossos filhos. Nós temos que cuidar, irmão, eles são o nosso jardim do Éden. A nossa casa, o nosso lar é o teu jardim do Éden. Você sabe por que a serpente entrou no jardim do Éden? E por que ela enganou a Eva? Porque o homem, que era o sacerdote do lar, aquele que tinha responsabilidade sobre a vida dele, sobre a vida dela, e sobre a vida dos filhos que eles já tinham,
e dos filhos que viriam a ter, ele deixou a serpente entrar. Nós entendemos pela Bíblia que Adão viu Eva conversando com a serpente, e ele permitiu. Muitas coisas acontecem nos nossos lares, porque os maridos permitem as coisas erradas entrar no seu lar. Às vezes não cuidamos com o que nós mesmos assistimos na televisão, às vezes não cuidamos com o nosso palavreado. Se você fala palavrão, irmão, teu filho vai falar palavrão. Só que vai ser pior do que você, porque se ele vê você falar, ele vai falar. E ele vê as pessoas falando na rua, ele sabe que você fala, ele vai piorar. Se você fica falando mal dos outros na sua casa, mal do pastor, mal do Luiz Armando, mal de quem seja que for, mal da mãe, mal da sogra, ele vai ver que pode falar mal dos outros, que não tem problema falar em casa. Porque os nossos filhos, irmão, minha filha é um reflexo do meu relacionamento com a minha esposa, do meu relacionamento com Deus pessoal, ela é um reflexo, irmão. E os seus filhos, os nossos filhos são um frutinho. Eles são algo que, eles estão crescendo. Então Deus tem algo, muita coisa ainda na vida deles, eles vão crescer. E tudo que eles aprenderem, e os filhos, irmão, eles aprendem não é pelas palavras. Porque não é pelo falar. A Bíblia já diz, não seja pelo muito falar. Eles, pelos testemunhos, pelos que eles vem, nós fazemos. Os pais, como os pais se relacionam um com o outro, como é a linguagem de amor um com o outro, como o marido trata a esposa, é como o filho vai tratar a mãe. Pai trata mal a mãe, você acha que o filho vai tratar como? Bem? De forma nenhuma, porque o pai é o referencial. Você que é pai, que tem uma filha menina, o primeiro homem da vida da minha filha sou eu. O referencial de homem que ela vai ter para buscar, ou para não buscar na vida dela, vai ser eu. O referencial de como um homem trata uma mulher, vai ser como o pai dela tratou a mãe dela. O que teu filho tem visto no seu lar, na sua casa? O que ele tem visto? O que teu filho tem visto, irmão? Nós somos o referencial, nós somos o referencial do nosso lar, da nossa casa, nós somos. E nós somos o exemplo que vai ficar, que vai marcar. Nós somos, irmão. Aquilo que nossos filhos veem em nós como pais, vai ser o que vai acontecer na vida deles. Porque eles aprendem com o exemplo. Se um filho vê o pai mentir e sabe que é mentira, depois, quando ele ficar mais velho, ele vai fazer, não, mentir de vez em quando pode. Por uma boa causa pode. Irmão, não pode. Quem mente é filho do diabo. Se Deus tem uma família, o diabo tem a família dele, sabia? Porque a Bíblia diz que os mentirosos são filhos do diabo. Se eles são filhos, é porque ele tem um pai. Se há um pai, é porque há uma família. De qual família nós pertencemos? Qual? 1 Timóteo 3, 4, 5. Que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, das coisas de Deus? Amém? Irmão, Deus quer nos sarar, Deus quer nos curar, Deus quer nos libertar, Deus quer transformar as nossas famílias, Deus quer transformar a nós. Porque vir só à igreja, irmão, não quer dizer nada. Nós precisamos viver por princípios, os princípios de Deus e da sua palavra. 1 Timóteo 3, 12. O homem seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Se nossa casa não é bem governada, irmão, a culpa é nossa, é do homem. Como eu te falei, se o diabo, a serpente, entrou no jardim do Éden, enganou a Eva, foi porque o homem deixou entrar.
Porque o homem que é cobertura do lar, o homem que é sacerdote do lar, o homem que tem a responsabilidade sobre esposa e filhos, espiritual, material, física, se ele que tem a responsabilidade de não cuidar, irmão, o diabo entra como entrou no jardim do Éden, e o lugar de delícias deixa de existir. E se torna, como se tornou com Adão e Eva? O que aconteceu quando eles saíram do jardim do Éden? Para onde que eles foram? Efésios 5, 25. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Irmão, ao marido cabe cuidar da igreja, amar como Cristo amou a igreja, como Jesus amou a igreja, se dando por ela, totalmente e completamente. Ele se deu por nós, não se importou do preço a ser pago, não se importou que poderíamos deixar do caminho, não se importou com as coisas que iríamos deixar de fazer ou não, Ele fez, Ele pagou um preço pelas nossas vidas. E nós, maridos, homens, temos que fazer a mesma coisa. Porque a maior responsabilidade das famílias, das nossas famílias, estão sobre os homens. O homem é responsável pela sua família, pelo que acontece na sua família. As bênçãos que entram, as maldições que entram. O homem é responsável. A palavra de Deus diz isso. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando nós estamos caminhando na presença de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, a bênção nos acompanha, e toca os nossos filhos, e toca os filhos dos nossos filhos, e toca os filhos dos nossos filhos. Até 1000 gerações. Agora, quando não estamos no caminho do Senhor, nossos filhos também, eles vão ser amaldiçoados. Porque, pelo exemplo que damos, eles não vão caminhar no caminho de Deus. Ou vão viver uma vida que, um pouco no caminho de Deus, um pouco fora do caminho de Deus. Isso para Deus é pior do que andar fora dos caminhos dele. Porque se chama mornidão. Ao pai, irmão, ele tinha responsabilidades muito importantes sobre os filhos. A educação, ele tinha que passar as convicções religiosas, ou seja, passar os princípios de Deus, passar as coisas de Deus. Convicções políticas, os valores sociais, e tudo o que o pai fazia no decorrer da vida dele normal, servia como exemplo para os filhos. A transmissão da visão pessoal da vida que o pai tinha era através dos exemplos, e isso fazia com que o filho crescesse mediante ao que ele via o pai fazer. Um rabino, ele disse assim, que o pai que não ensina seu filho um ofício útil, cria o seu filho para ser um ladrão. E é verdade. O pai que não ensina o filho a andar nos caminhos de Deus, não ensina os caminhos certos, não ensina o que é fazer certo, está criando um ladrão, está criando uma pessoa que não vai crescer nos caminhos de Deus e que não vai buscar a Deus. Pode buscar depois de velho, ter um encontro pessoal com Deus, mas irmão, a palavra de Deus para nós aqui hoje é o que nós estamos fazendo. 1 Pedro 3. Esse é o exemplo bíblico de mulher, que a mulher deve ser. Se você não é assim, minha irmã, tem uma boa notícia para você.
se está escrito na palavra de Deus que a mulher virtuosa é assim, Ele quer fazer de você uma mulher virtuosa. Uma mulher que é louvada. Uma mulher que é uma bênção para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos e para todos com quem ela encontra. Ela é uma bênção. Deus quer fazer de você uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. Às vezes, as esposas, mulher, ela tem uma tendência para falar mais do que homem, não é verdade? É natural, faz parte. E às vezes o homem, ele não tem tanta paciência para poder ouvir a mulher. Às vezes quando a mulher fala muito, ele já fica perturbado, ou fica, sabe, já quer que a mulher pare, ou já pede para ela parar de falar. As mulheres precisam pedir sabedoria a Deus para como lidar com seus maridos, como lidar com seus filhos. Porque se tem uma coisa que homem não gosta, e nem um homem gosta, é que fiquem falando na sua cabeça. Não adianta você ficar falando na cabeça do seu marido, que ele tem que fazer algumas coisas. Ele pode até fazer, mas por pirraça, porque você ficou falando. Ah, mas se ele não fazer, irmão, deixa não fazer, porque as consequências vêm sobre a vida dele. A mulher não pode tomar a frente do marido, a mulher não pode, isso serve tanto para a mulher como para o homem, que eu vou dizer agora. Não se tira a autoridade do homem ou da mulher na frente dos filhos ou na frente de pessoas. Não se corrige mulher, não se corrige marido. Já está errado a mulher corrigir o marido, seja na frente de pessoas. Ela precisa de sabedoria de Deus para corrigir o marido. Sem sabedoria de Deus vai dar problema e vai dar briga. Não se corrige porque tira a autoridade. Isso se chama insubmissão. Correção, de baixo para cima, se chama rebeldia. O que isso quer dizer? Se eu corrigir a mulher, o marido, que é autoridade sobre a vida dela, sem sabedoria, sem saber como lidar, sem pedir para Deus te ajudar, irmão, isso se chama rebeldia. E rebeldia para Deus é igual pecado de feitiçaria e idolatria. Muitas vezes as mulheres fazem isso. Talvez você fazia. Sem conhecimento, agora está sabendo. Ah, mas eu não sei o que fazer, porque meu marido, ele é um parado. Não se move. Pede para Deus te dar sabedoria. Existem formas e formas de dizer. Existem jeitos e jeitos de se dizer uma coisa. Mas ficar falando muito na cabeça não é o jeito certo, te garanto. Por quê? Porque o homem, irmão, ele já tem que, entre aspas, aguentar uma mulher que fala bastante. E ele já precisa isso. Deus fez ele para isso, né? Deus fez a mulher que fala mais. Mas tem coisas que não é necessário falar. Ou falamos da forma errada. Como eu sei que o que eu falei é da forma errada? A atitude que seu marido toma. A consequência que leva. Quantas vezes você já falou alguma coisa para o seu marido, que ele falou, não vou fazer, mas de repente você falou, e ele acabou fazendo, aí não deu errado. Aí ele falou, viu, você falou para fazer, eu fiz porque você falou. Quem aguentou a bucha? Você. Está errado. Tem uma história. Meu marido só vive bebendo, pastor, eu que sustento, se eu não fizer, falta comida para meus filhos. Aí o pastor falou, irmã, você crê que a palavra de Deus é verdadeira? Ele falou, creio. Ele falou, irmã, seja submissa ao seu marido. Não seja rebelde. Não tome a frente. Mas, pastor, deixa ele aguentar as consequências. Porque se você faz o que é certo pela palavra de Deus, Deus não vai deixar te faltar. Deus vai te abençoar de alguma forma. Mas obedeça a palavra. Ela foi e falou, tá bom, pastor. Chegou em casa, o marido estava lá. Ela falou assim, olha, a partir de hoje, aprendi na palavra de Deus, você é responsável pela casa, por manter, não que seja errado a mulher trabalhar. Hoje, no mundo que vivemos, a mulher precisa trabalhar sim, irmão. Para podermos dar uma melhor educação para os nossos filhos, para podermos conquistar as coisas, e até mesmo para poder ganhar mais almas.
E para ser uma bênção onde Deus nos levar. E abençoar as pessoas onde Deus nos levar. E ela falou assim, mas você que vai trazer. Eu continuo no meu trabalho, mas a responsabilidade é tua. Aí, ele não respondeu nada. Foi dormir. Dormiram. Sabe? Ela acordou no outro dia, olhou na cama. Cadê ele? Não estava. Outro dia cedo. Ela falou, meu Deus, mas já foi beber logo cedo. Aí foi atrás dele, foi ver o que aconteceu. Foi lá no bar que ele costumava ir. Chegou lá para o dono do bar, escuta, você viu meu marido? Falou, eu vi. Ele passou por aqui, ele me pediu um dinheiro emprestado que ele ia procurar emprego. E eu emprestei para ele, disse que depois me paga. E ele bebeu? O dono do bar falou, não, ele não bebeu não. Tá bom, ela voltou para casa e ficou, né? Isso passou o dia inteiro, o marido voltou no final da tarde. Ele voltou no final da tarde, ele tinha uma profissão que era ser jardineiro. Essa era a profissão dele. E ele foi numa empresa lá, pediu, eu trabalho com jardinagem, posso fazer aí, né? E conversou e tal. Aí, não, então faz. Acertaram o preço, então faz. Aí, a pessoa passou o dia inteiro, chegou o final do dia, a pessoa acertou para ele o dia lá da empresa, e olha que interessante. O dono, o responsável da empresa, justamente nesse dia, era o dia de entregar a cesta básica para os funcionários. E ele tinha lá não sei quantos funcionários, entregou para todo mundo e sobrou uma cesta básica. Aí ele mandou ligar para a empresa, da onde eles compravam a cesta básica, escuta, vocês mandaram uma cesta básica a mais. Aí eles não, foram ver, não, nós mandamos certa. Não, mas tem uma a mais aqui. Aí a pessoa, se foi uma a mais, para nós está tudo certo. Dá aí para alguém. Quem você acha que ganhou a cesta básica? O homem. Tem mais ainda. Ele fez o trabalho tão bem feito, que ele foi contratado para trabalhar na empresa, para fazer a jardinagem sempre da empresa, dos diretores da empresa, e voltou para casa, com o salário do dia, uma cesta básica e com emprego. Isso é Deus, irmão. Mas por quê? Por causa de um princípio, o qual a mulher falou, não, eu vou caminhar. Às vezes é uma decisão difícil, irmão. Às vezes, por causa de tanta coisa que nós fizemos errado, no caso a mulher, ou de tantas coisas que nós temos fora do princípio, nós ainda vamos ter algumas colheitas, nós ainda vamos ter algumas consequências. Mas Deus vai trazer a vitória, Deus não vai deixar faltar, se nós buscarmos caminhar dentro dos princípios. Se ser uma mulher igual Provérbios 31. Amém? 1 Pedro 3, 1-6. Agora, vamos falar que tem mulheres que não têm maridos cristãos, não têm os maridos que são tementes a Deus, não têm maridos fiéis com Deus. E como que eu vou fazer se meu marido não é fiel com Deus? A palavra de Deus fala. Mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedeçam à palavra de Deus, sejam ganhos, sem palavra alguma, por meio do procedimento das suas esposas. Ao observarem o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno das esposas o que é exterior, com chapinha no cabelo, não, quer dizer, com frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior da mulher, ou seja, o espírito dela, tá? Do coração, unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outroras as santas mulheres que esperavam em Deus, sendo submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma.
Vamos para os maridos também, né? As mulheres estão apanhando tanto. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Irmãos, a palavra de Deus traz princípios. Eu falei aqui da chapinha brincando. Não é errado, irmão. A mulher tem que se preparar para o marido, realmente. Tem que ficar bonita para ele. Se você nunca viu, aqui na igreja na locadora, ou se você que vai ouvir ou ver essa gravação, tem um DVD que chama Quanto Vale Quem Você Ama, do Silmar Coelho. Ele ensina muito para a gente. Como se portar, marido e mulheres. Né? A mulher tem que ficar bonita para o marido, se preparar para ele. Assim como o homem. Deus quer que nossos filhos, irmãos, sejam muito abençoados e conquistem. E vão muito além do que nós vamos chegar. Mas para que isso aconteça, irmão, precisamos caminhar dentro dos princípios da palavra de Deus. Porque senão eles vão muito além da onde nós fomos, mas para um caminho mau. Ou você acha que se a pessoa não buscar a Deus, não caminhar na presença de Deus, não ter Jesus como seu Senhor, para onde os filhos vão? Vão caminhar cada vez mais para longe da presença de Deus, como os pais. E nós, irmão, você que está aqui, Deus tem algo na sua família. Deus quer usar a sua família, assim como usou a de Abraão, para abençoar todas as famílias da terra. Todos aqueles a quem você se relaciona, todos aqueles com quem você lida no seu dia a dia, com as pessoas do seu trabalho, seja onde for que Deus te coloca. Deus quer te usar. Mas para Ele nos usar, precisamos caminhar por princípios. Nós lemos aqui das mulheres santas que esperavam em Deus. Esperavam que Deus ia fazer algo. Efésios 6. Agora os filhos. 6:1 a 4. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina, cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? A palavra de Deus, para os filhos, ela também tem princípios, tem coisas. O filho deve obediência aos pais. Deve honra aos pais. O seu pai na terra, independente de como ele seja, tem algo nele específico que Deus colocou nele para abençoar a tua vida e para ser bênção. Tem algo no seu pai que nunca tem e nunca vai ter em nenhum outro pai na terra, porque Deus fez ele como seu pai. E sabe, muitas vezes a nossa vida não vai para frente e coisas não acontecem, por quê? Porque nosso relacionamento com o nosso pai, independente dele ser bom ou ruim, ele afeta o nosso relacionamento com Deus. A maneira que eu vejo meu pai terrestre é a maneira que eu vejo Deus. Mas o problema é que, muitas vezes, eu que vejo o meu pai de forma deturpada. Porque eu quero ver as qualidades que ele não tem e só exalto os defeitos que ele tem. Sendo que deveria ser ao contrário. Jesus mesmo disse, vós sendo maus, sabem dar coisas boas para o seu filho. Por mais que seu pai tenha sido ruim na sua vida, eu tenho certeza que ele te abençoou, muitas vezes, e que ele fez coisas por você que nenhum outro pai faria. Que uma, te deu a vida e Deus usou ele. Sem ele você não estaria aqui. E se não fosse ele, você não seria do jeito que você é. Tua fisionomia, teus olhos. Claro que a mãe também.
Quem determinou o teu sexo foi teu pai. Teu pai terrestre. Deus usou a vida dele. A medicina diz isso. O Benihim conta no livro dele, Bom Dia Espírito Santo. Ele veio de uma família que não era crente, que não queria saber de crente de jeito nenhum. E quando ele se converteu, começou a buscar a Deus, e aí eu não lembro ao certo se ele ia nos cultos escondido do pai dele, e um dia o Espírito Santo falou para ele: você tem que obedecer e honrar o teu pai. Mas como assim? Se teu pai falar, ele conta no livro, se teu pai falar para você, não vá no culto, você não vá no culto. Se teu pai falar para você, vá ao culto, você vai ao culto. Por quê? Porque você está debaixo da cobertura dele. Você não casou ainda, não separou dele ainda. Você deve obediência e honra. E se você está debaixo da casa dele, ele te sustenta, ele é o teu pai, você deve obediência a ele. Eu quero fazer uma coisa que meu pai não quer. Não interessa, eu tenho que obedecer ao meu pai. Mas se é uma coisa que eu não gosto, não interessa. Sabe o que vai acontecer? Se o filho fizer isso, ele vai ser abençoado e honrado por Deus. O Benihim é um dos cristãos mais influentes do mundo hoje. Deus usa a vida dele tremendamente. É um homem de Deus. E ele conta no livro que ele foi um dia: pai, posso ir na igreja? O pai falou, não. Voltou para o quarto e foi orar, irmão. E ficou orando. Aí no outro culto, outro dia, pai, posso ir na igreja? Não. Irmão, e foi assim um bom tempo. E ele só orando e buscando a Deus. E sabe, um dia o pai dele falou assim, ele falou para o pai dele, posso ir no culto? O pai dele falou, pode ir. Outras vezes, ele não pediu. E o pai dele chegou, você não vai para o culto? Ele falou, posso? Pode. E ele ia. Irmão, um dia, o pastor Benihim, os pais deles não sabiam que ele pregava. Sabia que ele ia na igreja, mas não sabia que ele pregava ainda. Ele foi curado de gagueira. E um dia, ele foi para o culto, e os pais dele seguiram ele. E ele estava pregando, e pessoas sendo tocadas por Deus, pessoas sendo curadas. A hora que ele viu o pai dele chegar no culto, ele falou assim, quando eu chegar em casa, ele pensou, meu pai vai me matar quando eu chegar em casa. Acho que essa é a última vez que eu prego na minha vida. E daí, ele terminou de pregar, foi procurar os pais, não estavam mais lá. E o pai dele é uma pessoa muito rígida. Ele foi para casa, tentou chegar bem tarde, porque sabe, eles vão estar dormindo, Ele esquece. Ele chegou na casa dele, o pai e a mãe estavam na sala. Aí ele pensou, ele conta, agora eu morri, chegou a minha vez. Irmão, os pais deles falaram, senta aí, eu quero esse Jesus que você tem. Mas irmão, isso foi princípios na vida dele. Ele foi caminhando na presença de Deus, dentro dos princípios de Deus. Às vezes é difícil obedecer, irmão. Às vezes a gente quer impor aos nossos pais, porque nós somos de outra geração, nós queremos que os nossos pais pensem com a mesma velocidade que nós pensamos. Às vezes nós queremos que os nossos pais, irmão, ele faça as coisas rápido e do jeito que você pensa e tal, mas irmão, ele tem uma outra visão, ele teve uma outra criação, e ele não pensa com a mesma agilidade e rapidez que nós, por ser de outra geração. Hoje, eu sou da geração computador, internet, DVD. Na época de adolescente do meu pai, não tinha nada disso daí. Ou na época que ele tinha 30 anos, como eu tenho hoje, irmão, não tinha nada disso. Malemar tinha televisão a cor. E às vezes a gente quer impor aos nossos pais, às pessoas mais de idade, sejam sogros, sejam sogras, sejam pessoas que elas andem e caminhem na mesma velocidade que nós caminhamos. Mas muitas vezes nós estamos caminhando muito mais rápido. Por quê? Porque o ensino hoje é muito mais fácil, porque hoje a internet é muito rápido, e a televisão é muita coisa, muita informação, então nós fomos criados com isso, então é normal, mas para quem não foi, não é. E nós não podemos impor.
gera muitas vezes conflito, gera muitas vezes afastar de Deus, se a pessoa não está nos caminhos de Deus, gera brigas no lar, gera coisas erradas. Cada um tem o seu entendimento, cada um tem o seu proceder, cada um tem a sua forma de pensar. E nós devemos honrar a forma de pensar dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos sogros, das nossas sogras. Devemos honra a eles, obediência a eles, porque isso traz bênção. E quem honra pai e mãe, vive muito tempo e é abençoado e é próspero. A Bíblia diz isso, a palavra de Deus garante isso. Então Deus tem isso para você, Deus tem isso para mim. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Irmão, a criança precisa ser disciplinada. Mas a disciplina só tem resultado se nós a disciplinamos e também nós somos pessoas disciplinadas. Porque senão não vai ter resultado. E a criança sim precisa ser disciplinada, precisa ser corrigida, não espancada. A Bíblia diz que o pai que não ama o seu filho não dá varada nele. Mas o pai que ama dá varada. E a Bíblia diz que Deus é pai e que Deus dá varada em nós. Porque Ele nos corrige. Porque o pai que realmente ama o filho, corrige o filho, dá varada. E varada não é só bater com uma vara, se for preciso bate. Deus deu para cada criança, para cada adolescente, para cada filho ou filha, um compartimento especial para receber varada. Todos aqui já devem ter levado umas palmadas. É gostoso na hora que está apanhando? Quantos gostaram? Isso que eu falei amaldiçoado nesse sentido. Na hora, irmão, nós não entendemos. Na hora, é difícil, é doloroso. Nós choramos. Mas depois que passa, depois que nós vemos, ou depois até quando crescemos, quando não entendemos quando somos jovens, a gente entende por que levou umas varadas, por que apoiou e fala, foi bom. Êxodo 20:12. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é necessário honrarmos. Provérbios 1, 8 e 9. Para os filhos. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de sua mãe. Paramos aí um pouquinho. Irmão, o pai precisa instruir, a mãe precisa ensinar. Os dois precisam encaminhar a criança, precisam dar exemplo, que é pelo exemplo que ela aprende. Por quê? O 9. Porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Diadema quer dizer coroa, irmão. Vai ser uma coroa. Vai ser galardão. Vai ser bênção. Vai ser coisa que vai abençoar a tua vida se nós atentarmos para os ensinos dos nossos pais. Tem alguém aqui que não é filho? Provérbios 6, 20 e 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de sua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são caminho de vida. Todos nós somos filhos. Ah, eu não tenho mais pai. Mas Deus é teu pai. E a palavra diz, guarda. Porque eles vão te levar para a bênção, para o que Deus tem. E os pais que estão aqui, assim como eu, tudo que nós passamos para os nossos filhos, vão guiá-los, a vida deles inteira. E por onde nós estamos guiando nossos filhos? Para quem é pai, mãe. E agora, para todos nós que somos filhos, nós temos guardado os mandamentos, as instruções de Deus, que estão na sua palavra.
O que vai ser? Nós lemos aqui. Vai ser luz para o seu caminho. Vai te guiar. Não estamos tendo isso na nossa vida, irmão. É porque não estamos levando em conta o que Deus fala na palavra dele. Deuteronômio 6:7. Sobre educação de filhos. Tu as inculcarás a teus filhos. O que? Vocês respondem. As palavras que Deus deu, a palavra dele, a Bíblia. Vamos ler o 6 antes. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então tem que estar no coração, tem que estar buscando, tem que estar vivendo. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também o atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas. Amém? Irmão, vamos resumir isso aqui? Deus está falando. Viva a palavra que eu lhe dei. E dê bons exemplos, testemunho para os seus filhos. Se você dá bom exemplo e viver essa palavra, isso vai ficar inculcado nele. Quando ele tiver que tomar uma decisão, ele vai tomar uma decisão dentro do que ele viu o pai fazer. Sabe? Minha família, ela se tornou uma família temente a Deus, mas não era. E mesmo antes de sermos servos de Deus, dos meus pais serem servos de Deus, meu pai sempre me falava uma coisa, um princípio que ele me passou e que me ajudou muito. Ele falava assim: você cuidado com o que você faz com as moças na rua. Meu pai sempre me falou isso, porque lembra que você tem uma irmã na sua casa. E o que você faz com as meninas na rua, podem fazer igual com a sua irmã. Meu pai sempre me falou isso. Eu nunca vi, por exemplo, um bom testemunho. Eu nunca vi meu pai brigando com a minha mãe. Briga, feia, discutir, nunca vi. Eu nunca vi meu pai e minha mãe discutirem coisas deles, coisas pessoais, coisas do seu relacionamento, na nossa frente, minha e da Carla. Eles conversavam? Sim, mas na cama. Se resolviam entre eles. Na mesa, os dois sentados, conversando, olho no olho. Bons princípios, ainda não eram crentes. Então isso são coisas que se passam. Irmão, é possível nós passarmos a presença de Deus, a vida de Deus, as coisas de Deus para os nossos filhos. Hoje eu estou aqui porque meu pai e minha mãe oraram muito por mim. Algumas vezes eu me lembro, eu chegava bêbado em casa, drogado, transtornado, endemoniado em casa. Minha mãe, eu ia deitar e já logo dormia. Algumas vezes eu acordava e eu via minha mãe e via que ela estava orando por mim. E meu pai também orando pela minha vida. Algumas vezes, irmão. Isso fez a diferença na minha vida. Isso vai fazer diferença na vida dos nossos filhos. Porque nós somos portadores da bênção de Deus para os nossos filhos. Porque Deus abençoa aquilo que nós abençoamos. Salmo 78. Irmãos, Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem grandes coisas para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Deus tem grandes coisas para essa igreja. E Deus quer que nós sejamos uma bênção. Porque nós, sendo uma bênção, por onde nós formos, nós vamos abençoar. Nós, nossos filhos, os filhos de nossos filhos. Por onde formos. Mas precisamos ser bênção. E para ser bênção, precisamos caminhar nos princípios da palavra de Deus.
É claro que com Jesus, sem Jesus é impossível. Sem Jesus é impossível. Não dá para se fazer tudo isso que nós falamos aqui sem Jesus. Quantas vezes você já viu uma mãe que é uma bênção e a filha que é uma maldição? Ou a filha que é uma bênção, mas a mãe ninguém quer estar perto, a mãe da criança, da menina. Quantas vezes você já viu o pai que é uma maravilha e o filho nem tanto? Ou o filho é uma bênção e o pai não é bênção? Sem Jesus no controle da nossa vida, sem o Espírito Santo nos guiando, a palavra diz que o Espírito Santo, que é nosso consolador, o nosso ajudador, nos guiará, nos ensinará, nos exortará e nos guiará em toda a verdade da palavra de Deus, se assim quisermos. Por isso que a palavra de Deus diz: se você quiser, você vai ter o melhor dessa terra, os melhores filhos, a melhor esposa, o melhor marido. Se você quiser, você vai ter o melhor dessa terra. Você não tem sido um exemplo, você não tem sido um referencial no seu lar. Peça perdão a Deus. Peça para Ele te ajudar a ser um bom pai, a ser uma boa mãe. Ele te ajuda, Ele te dá condições, Ele te dá unção, te capacita, te dá graça. Mas peça perdão. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a caminhar por princípios, a darmos bom testemunho, a sermos referenciais, Senhor. Assim como Jesus é o nosso referencial. Queremos viver a Tua palavra, não só pregar a Tua palavra, mas viver, dar bom testemunho, Senhor. Ser referencial para nossos filhos, ser pais que abençoam os filhos, que oram pelos filhos, que clamam pelos filhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Se não for o Senhor nos capacitar e nos ajudar, não conseguiremos. Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. E eu sei, Senhor, Tua palavra diz que aquele que clamar pelo Senhor será salvo, será ouvido. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, que sejamos bons pais, que sejamos, Senhor, referenciais, que sejamos bons filhos, pessoas, Senhor, segundo o Teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, se há pessoas aqui, Deus, que precisam se consertar depois com os pais, ou com os parentes, ou, ó Deus, com os filhos, precisa pedir perdão, Senhor, prepara um momento certo para cada um, prepara, Espírito Santo, um momento de conserto, e esse momento de cura na família. Deus, cura nossas famílias. Nós queremos ter colheita nas nossas vidas, nós queremos ter colheita nessa igreja, nesse lugar, Senhor, nós queremos ter colheita nessa cidade, mas, Senhor, primeiro, prepara nossas famílias, prepara nossas vidas, Senhor.